Hello guys! Fala aí pessoal do 8º ano do Instituto Santa Maria, tudo bem? Na videoaula de hoje vocês vão estudar os quantifiers, que são os some, and, and, tá? Vamos lá para a sequência da aula, let's go! Bom gente, os quantifiers são essas palavrinhas aqui que nós usamos em frases afirmativas para formar sentenças negativas, interrogativas e também somamos para dar numeral às coisas, tá? Então, primeiro nós vamos ver o uso do and e do some. Preste bem atenção que eu vou fazer a leitura e depois a tradução para vocês, tá bom? Vamos estudar o some, o and, o many e o much. We use and some in affirmative sentence, but to make negative sentence to ask questions about indefinite quantities, we normally use and. Então está dizendo aqui o seguinte, nós usamos and e some em sentenças afirmativas, mas para fazer ou formar sentenças negativas e perguntas sobre quantidades indefinidas, nós normalmente usamos o and, tá? Então vamos lá. No caso aqui nós usamos para dizer coisas que nós não sabemos a quantidade, tá? Então nós usamos and para isso. Vamos lá para essa frase, tá bom? Are there, tem, any children in the yard? Tem crianças no jardim? Essa pergunta daqui, que ela tá fazendo na frase, ela significa que essas pessoas é um número indefinido, tá? Então nós usamos N para isso aqui. N pode ser usado tanto para negativo quanto para interrogativo, como vocês vão ver aqui na resposta. Ó. No, there aren't, não tem, any children in the yard. Não tem nenhuma criança, número indefinido, no jardim. Okay? Já some nós usamos para dizer também as coisas indefinidas, só que nós usamos geralmente para frases afirmativas. Usamos interrogativa com some quando vamos oferecer alguma coisa, como por exemplo água. Não é? Eu vou colocar a frase aqui agora para vocês, tá bom? There are some people walking today. Tem algumas, também é um número indefinido, tá? Pessoas andando hoje. Forma afirmativa. Se fosse interrogativa, como por exemplo oferecer água, tá? Do you would you like some water? Nós usamos some também para dizer uma coisa indefinida a quantidade, tá? Na forma interrogativa, só quando nós vamos oferecer alguma coisa. Então, N é usado para frases interrogativas negativas, coisas indefinidas, e o some afirmativa. E só usamos o some quando nós vamos oferecer alguma coisa, tá bom? Como eu fiz aqui nessa frase, tá? E usamos sempre o would, tá? Que é uma forma gentil de perguntar em inglês. Você gostaria? Would you like? Ok? Nós temos aqui o a e o and, que são também quantifiers, tá? A e and, que são chamados também dos pronomes, os indefinidos, né? Aliás, os artigos indefinidos, perdão. Artigos indefinidos, o a e o and, também indicam quantidade. Os dois são um ou uma, tá? Tanto a quanto and. Mas aí qual é a diferença de um para o outro? É que um é usado, ó, used before word beginning with consonant sounds. Ele no caso é usado antes de palavras que começam com som de consoante, o a, e o and used, olha o D, usado, used before words beginning with vowel sounds, que são as palavras começando com som de vogal. Lembrando que quando a gente é pequeno, a gente aprende que começa com palavras que começam com consoante e palavras que começam com vogal. A regra não é essa, a regra é som de vogal, a primeira sílaba, e som de consoante, tá? Então nós temos aqui, ó, an excellent chess player. An excellent chess player significa um jogador excelente de xadrez, tá? An excellent é o adjetivo tem som da letra E, então nós usamos o an. Embaixo, an astronaut, também tem som de vogal, nós também escrevemos o an. E abaixo nós temos a car, e o H, ele aqui não é mudo, tá? Em inglês, eles
A maioria dos H's não são mudos, então tem som de R, ó, ha. Então, a house. O H, quando não for mudo, você também vai usar o A na frente, tá? Professor, tem algum H que não seja mudo em inglês? Que seja mudo, aliás? Sim, tem. Ora, por exemplo, hour. Então, eu escrevo an hour, tá? Então, quando tiver som de vogal e de consoante. Vocês podem fazer a pergunta em casa seguinte: por que se usa esses dois, eles têm a mesma tradução? Por conta da fala, tá? Em inglês, se eu fosse colocar um A aqui, ficaria a excellent. Notem como é mais fácil, ó. An excellent, porque eles colam a palavrinha. Por isso que às vezes quando a gente está escutando alguma coisa em inglês, eu leio e escuto uma coisa e não consigo entender, mas eu consigo fazer a leitura. Muito comum isso acontecer. An excellent, ok? Vamos aqui para a última parte. Nós temos aqui, assim gente, ó. Presta atenção nisso aqui. Palavras com som de Y. Y não é uma vogal, ela é uma consoante, tá? Embora ela tenha som de I, em inglês é U, ok? Então nós usamos o A. Cuidado com isso, tá? Por exemplo, universidade em inglês é university. Então university, a primeira palavrinha aqui, ó, ela tem som de U. Então é a university, ok? Então não é an university. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Teve som de U, vocês usam o A, que é som de Y em inglês, tá bom? O many e o much também são para definir coisas, tá? Quantidade, muitos ou muitas. Many é usado, many, aliás, significa muitos ou muitas, e o much significa muito ou muita. Nós temos aqui, there is much sugar in pot. Quando eu vou usar much? Simples, quando o substantivo a seguir seja incontável. O que é incontável? Não é alguma coisa que não se conta, tá? É quando geralmente ele não tem plural. Por exemplo, açúcar, que é sugar, rice, arroz em inglês, não se escreve arrozes. Não existe essa palavra, não é? Então é much sugar, much rice. Nós temos dinheiro também, que é much money, então nós escrevemos much, ok? Então o substantivo a seguir for singular, nós usamos much. E para many nós usamos para substantivos contáveis, que são aqueles que têm plural. Então eu coloquei aqui para vocês. Primeira frase, não é? Tem açúcar no pote, né? Sugar in pot. There are many people. Tem ou há muitas pessoas. Substantivo que vem a seguir é people, então são muitas pessoas. Tudo bem? Então, gente, chegamos ao final da nossa videoaula de inglês. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se que nós iremos ter uma aula de inglês, que será ao vivo, tá? É uma live para eu responder as questões que a gente deixou em aberto. Até a próxima semana. Bye bye, see you later.